honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Pais, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer vir aqui novamente para desta feita iniciarmos as nossas reflexões sobre a lição de número 9, promessa para pais e filhos. Mais uma lição que é parte dos estudos bíblicos do quarto trimestre de 2024. Antes de darmos continuidade, eu quero gentilmente pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, comente, curta, compartilhe. Fazendo isso, você vai me ajudar e muito a continuar tendo condições de estar por aqui com as nossas reflexões bíblicas. Tendo dito isso, nós precisamos, num primeiro momento, nos esforçar para responder algumas perguntas relacionadas à lição de número 9. A primeira delas é a seguinte: em quais contextos estudaremos essa lição? O primeiro contexto no qual estudaremos essa lição é o das relações, que apresenta, em primeiro lugar, Deus como Criador desse primeiro núcleo de relacionamento que é a família. Para além disso, a família se apresenta no plano de Deus como um instrumento pelo qual ele revela em várias etapas o seu projeto de salvação. E é em vista disso também que esse núcleo familiar que Deus criou, por meio do qual ele ao longo do tempo manifestou, revelou o seu plano redentor, é um lugar que se manifesta o cuidado e a bênção de Deus. É também em vista da família e da sua importância que Deus se manifesta na sua relação com os homens, do ponto de vista redentor, salvador. Deus se manifesta como Pai, o Cristo como Filho. Existem algumas figuras da salvação que são percebidas no seu sentido, no seu conceito, de maneira melhor quando vistas na perspectiva da família. Por exemplo, o novo nascimento, a adoção, processo milagroso pelo qual fazemos parte da família de Deus, e a herança, quando nós seremos recompensados eternamente da nossa vida aqui. Qual o contexto em que estudaremos esta lição? O contexto das responsabilidades. Se a família é uma obra de Deus, esse primeiro núcleo de relacionamento. Se a família é uma bênção de Deus, o lugar onde Deus manifesta sua bênção, o seu cuidado, quem faz parte da família tem sobre si, portanto, responsabilidades em relação a ela. E aqui se apresenta, logicamente, a responsabilidade dos pais, que tem ênfase na responsabilidade pedagógica de ensinar, e nós temos, do outro lado da moeda, a responsabilidade dos filhos, que tem como ênfase o aspecto ético, o que se manifesta na responsabilidade de honrar. Em que contexto nós estudaremos essa lição? Contexto da promessa. E aqui nós temos promessas, recompensas para os pais que assumem suas responsabilidades, e temos recompensas, promessas para os filhos que assumem as suas responsabilidades. Outra pergunta que nós nos esforçaremos para responder, mas de maneira mais fácil, é o que estudaremos nesta lição. Em primeiro lugar, estudaremos o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Em segundo lugar,
nós estudaremos o cuidado dos pais com os filhos. E em terceiro e último lugar, nós estudaremos bênçãos para pais e filhos. Em vista disto, nós respondemos a terceira pergunta. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. Terceiro, compreender as bênçãos que Deus tem para pais e filhos. Tendo feito essa consideração geral, nós vamos partir agora para a nossa introdução, porque nela nós temos algumas informações importantes que servem de auxílio para o decorrer das nossas reflexões da lição de número 9. A primeira informação que nós temos e que é possível de ser percebida na nossa introdução é o contexto desafiador na criação dos filhos. Segunda informação é o contexto desafiador na relação com os filhos. Terceira informação, a suficiência da palavra de Deus para ensinar. E a quarta informação, a condução da palavra de Deus para as promessas. A nossa introdução demonstra uma realidade. Qual? Em primeiro lugar, é desafiador a responsabilidade de criar os filhos. Sempre foi. Não fosse, a Bíblia não estaria cheia, por assim dizer, de informações que orientam essa criação. A nossa introdução considera que o contexto de relação entre pais e filhos é igualmente desafiador. E o testemunho não é apenas da nossa experiência, daquilo que sabemos hoje em dia sobre os desafios da relação entre pais e filhos. O testemunho é bíblico. A Bíblia demonstra algumas ocorrências que manifestam problemas na relação entre pais e filhos. Mas do outro lado da moeda, do desafio, nós temos o auxílio da palavra de Deus, que se mostra suficiente para a orientação na criação, para a orientação na relação. Em quarto lugar, a palavra de Deus também como aquela que orienta sob a perspectiva da recompensa, da promessa. Tendo feito esta consideração da introdução, vamos ao nosso primeiro ponto, relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro subponto, pais e filhos. Aqui nesse primeiro subponto, nós focaremos no que diz o Salmo de número 27. Portanto, a perspectiva bíblica em relação aos filhos no Salmo 127. Como o Salmo 127 classifica os filhos? Para o Salmo 127, o que são os filhos? Primeiro, um presente do Senhor. Os filhos são herança, dádiva do Senhor. Para o Salmo 127, o que são os filhos? Uma recompensa do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. Para o Salmo 127, o que são os filhos? Uma esperança de segurança, são como flechas. Uma esperança de eficácia, são como flechas. E uma esperança de maior alcance, são como flechas na mão do valente. O que são os filhos no Salmo 127? Uma esperança de proteção à honra e à vida. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, o seu lugar de colocar flechas. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos às portas. Então percebam que o Salmo classifica de maneira abrangente, riquíssima do ponto de vista, inclusive, poético, os filhos. Eles são um presente, eles são uma recompensa, eles são uma esperança de segurança. Por que uma esperança de segurança? Quando é que
o valente põe na mão a sua flecha na guerra, em nome de quê? Da sua segurança, como flechas na mão do valente. Qual é a expectativa do valente quando ele pega na mão uma flecha? Atingir o alvo, eficácia. Qual é a expectativa do valente quando ele segura uma flecha entesa no seu arco? A expectativa de que ela vai longe, ela vai sair daqui para ir mais longe do que eu possa ir. Salmo 127, os filhos são uma esperança de honra e proteção, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Por que uma esperança de segurança? Que o primeiro contato, algumas vezes, na guerra, era entre aqueles que estavam dentro da cidade e os que estavam fora. Então, o primeiro contato era na porta. Então, os filhos aqui são vistos como uma esperança de segurança. Porque esse primeiro contato com os inimigos à porta, o valente tem flechas para afugentar, para pôr para distante os seus adversários. Mas também é uma esperança de proteção à honra, porque era na porta que se decidia questões jurídicas. Os julgamentos aconteciam na porta. O fórum das cidades antigas era na porta. E algumas versões bíblicas desse versículo diz o seguinte: não serão humilhados diante do tribunal. Então, também é uma expectativa, uma esperança de proteção à honra. Esta é a perspectiva do Salmo 127. Tendo em vista essa expectativa de bênção do Salmo 127, tem-se sobre os pais, que são responsáveis por essas bênçãos, o desafio. Qual é o desafio? O desafio, a responsabilidade da educação, do cuidado, do cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Segundo subponto, um mandamento com promessas para os filhos. Para os filhos que são a herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. Se o tópico passado, se o subponto passado, pais e filhos, centrou atenção no que tem para expressar o Salmo 127, segundo subponto, mandamento com promessa para os filhos, centra a sua atenção no que tem para dizer Efésios 6, em vista do mandamento com promessa. Primeiro, nós vamos observar em Efésios 6 a razão desta ordem, a razão para obedecer. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. Obedecer por quê? Porque o filho é crente. Porque obedecendo o pai, ele o faz motivado na obediência e honra ao Senhor. Paulo classifica a qualidade da motivação da obediência dos filhos. Não é obedecer o pai com medo de apanhar. Não é obedecer o pai porque tem que obedecer mesmo. Não, é obedecer ao pai porque fazendo isso você honra ao Senhor. Nós temos em Efésios 6 a justiça da ordem. Por que obedecer? Porque isto é justo. Nós temos em Efésios 6 a natureza da ordem, é um mandamento. Nós temos em Efésios 6 a recompensa da ordem, para que te vá bem. Então, tendo em vista isso, nós respondemos a seguinte pergunta: por que obedecer? Porque Cristo quer que eu obedeça. Por que obedecer? Porque é algo justo. Por que obedecer? Porque é um mandamento. Por que obedecer? Porque faz bem. Então, percebam a razão, a justiça, a natureza
e a recompensa. E é claro, nós demos ênfase aqui ao mandamento e à recompensa. Terceiro subponto, mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos, Efésios 6:4. E aqui eu considero, por exemplo, uma experiência minha, a maioria das vezes que eu vi um pregador, um palestrante, um professor da escola dominical falar sobre este fato, sobre esta possibilidade da provocação da ira dos filhos, se disse sobre o meio de provocar essa ira, apontando para, por exemplo, uma surra que passa dos limites, uma surra motivada pela raiva, uma disciplina que custa muito tempo. E, na verdade, nós percebemos que estas coisas podem causar insatisfação, tristeza, mal-estar momentâneos. Vai passar, a dor vai passar, as marcas vão passar. E a Bíblia não fala de tristeza momentânea, de insatisfação momentânea. Nós estamos falando de algo mais profundo. Nós estamos falando de ira. É algo mais intenso. E aqui nós poderíamos, inclusive, classificar, eu diria assim, alguns instrumentos, algumas atitudes que podem provocar a ira dos filhos, para as quais a Bíblia certamente aponta que não há nenhuma razão para que elas sejam praticadas. Mas alguns pais praticam sem perceber, mas graças a Deus nós temos a orientação da Bíblia. Um dos meios para provocar a ira dos filhos, superproteção. Pais que sufocam os filhos excessivamente, restringem onde podem ir e o que eles podem fazer, nunca confiam neles para fazer as coisas por conta própria e continuamente questionam seu julgamento e constroem uma barreira entre si e os seus filhos, geralmente sob a ilusão de que eles estão construindo uma relação mais próxima. Pais superprotetores provocam a ira dos filhos porque não respeitam sua privacidade, não respeitam a possibilidade de autonomia, não respeitam a possibilidade de dependência. Pais superprotetores não ajudam no cumprimento da promessa de Deus para os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos são flechas, a flecha vai longe, a flecha se desprende da mão do valente. Mas pais superprotetores não deixam as flechas irem longe, não deixam as flechas cumprirem seus propósitos, não deixam as flechas alcançarem novos horizontes. Isso causa ira, porque transmite para o filho de que ele não é capaz de fazer nada. Mas o pai está achando que é a maior manifestação do amor, e há quem diga o seguinte: é um meio de estar presente em todas as fases do meu filho, e estar presente até onde não deveria estar. Outra maneira de causar ira aos filhos, favoritismo. E o favoritismo está baseado na comparação. Comparação entre filho e filho, entre o queridinho que a senhora gosta, o senhor gosta porque parece com o senhor, a queridinha que parece com a senhora, que é mais quieta, mais companheira, com o irmão ou a irmã que não é tão inteligente. Essa comparação causa ira. E não é um mal-estar momentâneo, é uma ira, é algo mais profundo que vai permanecer para a vida. É a comparação entre seu filho e os outros filhos. O meu não se veste igual ao seu, o meu não é comportado como o seu, o meu não é comportado. Olha como você não é comportado como aquele, olha como você não se veste como aquele, olha como você não fala como aquele. Isso vai causando uma profunda desestimulação da própria confiança. Comparar o seu filho uns com os outros, especialmente na presença das crianças, pode ser devastador para a criança que é menos talentoso ou favorecido.
ela tenderá a tornar-se desanimado, ressentido, retirado e amargo. Porque você percebe que seu filho não sai do quarto para ver ninguém. Porque ele cansou de ser comparado com os outros. É melhor estar ele e ele mesmo para sempre, sem estar na presença de pessoas, porque você vai comparar ele com as pessoas e ele vai sair em desvantagem. É melhor se isolar das pessoas, se isolar de você e se isolar do mundo. Ele só não é comparado com ninguém. Ira, não provoque a ira do seu filho. Outra maneira de provocar a ira dos filhos é com expectativas irresponsáveis. É aquela velha tendência de que seu filho realize o sonho que você não conseguiu realizar. Você não conseguiu ser médico? Seu filho é obrigado a ser. Expectativa irresponsável. Seu filho tem seus próprios sonhos. Você não conseguiu ser a cantora, a pregadora, ter muita agenda, sua filha vai ter que ser. Não. Ela tem seus próprios sonhos, ela tem suas próprias metas. Você não conseguiu ser pastor, você não conseguiu ser pregador, seu filho tem que ser. Aí tem alguns pais que o menino nem aprendeu a andar, ele já bota um terno, uma gravata, uma bíblia de estudo maior do que o menino. Parece bonito, mas não é. Você quer fazer seu filho ser um homenzinho pregador que você nunca foi. São expectativas irresponsáveis. Seus filhos, rapidamente descobre que nada que ele faz é suficiente para agradar seus pais. Então logo realiza um objetivo, ele é desafiado a realizar algo melhor. Pais que fantasiam suas próprias realizações através das habilidades atléticas dos seus filhos, ou mães que fantasiam uma carreira glamurosa através da vida de suas filhas. Alguns pais que dizem assim: se ele voltar para casa depois das provas e tirar menos que 10, ele apanha. Quanto você tirava quando era aluno? Se ele não passar no Enem, ele apanha. Quantas vezes você fez Enem e passou? Expectativas irresponsáveis vão causando ira nos seus filhos. E a orientação bíblica é essa: pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Então, nós começamos aqui a aprender orientações bíblicas sobre o relacionamento, começando pela classificação bíblica de que são os filhos e a responsabilidade dos pais em relação a eles, considerando a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, na perspectiva da ordem, da obediência, e considerando, por fim, o mandamento sobre os pais. É claro, o principal que está junto do ensino, não provocar a ira dos filhos. Segundo ponto, cuidado dos pais com os filhos. Primeiro subponto, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidades com os filhos. E a principal responsabilidade, é claro, além de não provocar a ira, é a pedagógica, ou seja, a do ensino da palavra de Deus. E sobre essa responsabilidade pedagógica, que nós vemos de maneira clara em Efésios 6, nós precisamos considerar, em primeiro lugar, que ela está em total coerência com a divisão de responsabilidades no texto de Efésios 6. Porque o texto de Efésios 6 é o momento de prática, é o momento de orientação da vida, manifestado pelo verbo andar, que Paulo apresenta na carta. Paulo, no início da carta aos Efésios, faz assim praticamente um ensaio teológico de quem nós somos em Cristo como igreja, como sucedeu a salvação, quem é Cristo na obra da redenção. Mas Paulo não fica só nesse ambiente subjetivo, teórico, mas no final da carta ele aponta o que isto
vai resultar na nossa prática de vida. E aí ele divide didaticamente alguns grupos de pessoas e suas respectivas responsabilidades. É por isso que a responsabilidade dos pais está em total coerência com a responsabilidade de outros grupos. Por exemplo, nós temos a responsabilidade das mulheres serem submissas ao seu marido, temos as responsabilidades dos maridos, que é mais desafiadora do que a responsabilidade de ser submissa das mulheres, que é amar uma só mulher e se sacrificar por ela se for necessário, como Cristo. Temos a responsabilidade dos filhos, que é de honrarem os pais, responsabilidade dos servos, responsabilidade dos trabalhadores, de obedecerem aos seus senhores, e a responsabilidade dos senhores de não tratarem mal os seus servos, e as responsabilidades do pai é que ensinem seus filhos. Sobre essa responsabilidade pedagógica de Efésios 6, nós precisamos considerar também que ela está em total coerência com o Antigo Testamento. Não é algo novo, não é algo inédito, típico das orientações paulinas, que aparece ali em Efésios 6, mas é algo que se apresenta desde o Antigo Testamento, em Deuteronômio, coincidentemente, 6, versículos 6 e 7, na ordem para ensinar e no contexto do ensino. Há uma ordem de ensinar em Deuteronômio 6 e há um contexto de ensino que vai além da casa, vai além das quatro paredes, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, mas andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Segundo subponto, prioridades na vida familiar. Se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: primeiro, cônjuge; segundo, os filhos; terceiro, igreja local. Todas as vezes que falamos de prioridade, que requer a construção de uma hierarquia, quem vem primeiro, quem vem em segundo, nós somos desafiados à consciência de valor. Tendo a consciência do valor das coisas, é que nós vamos organizar, eu diria assim, essa hierarquia. Além disso, da consciência de valor, nós temos a consciência dos limites. A organização e a hierarquia estabelece limites, que é preciso, nesse caso, da prioridade na vida familiar ser considerada. Há um limite de prioridade entre cônjuge, filhos e igreja, porque em não havendo isso, teremos alguns problemas. Por exemplo, há maridos que valorizam mais seus filhos do que sua esposa. Há esposas que valorizam mais seus filhos do que o seu esposo. Momentos íntimos, viagens ou algo do tipo são impossíveis, porque os filhos têm que estar em todas. A intimidade vai se perdendo, a valorização do cônjuge vai se perdendo, porque os limites não foram estabelecidos em nome da prioridade. Então é necessário ter essa consideração e também considerar os limites entre cônjuge, filhos e igreja, para que não haja essa mudança de concepção de valor, essa bagunça na hierarquia, que certamente levará a uma bagunça de sérios e alguns irreversíveis problemas na família. Então nós temos o desafio da consciência do valor e o desafio da consciência dos limites. Cônjuge, filhos e igreja local parece tudo a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Existem valores que devem ser respeitados e limites que devem ser respeitados entre marido e mulher, onde filho e filha não entra. Há valores, prioridades que devem ser respeitadas e devem estar na consciência na relação com os filhos, e há considerações de valores e prioridades na igreja local. Eu não estou falando de igreja como corpo de Cristo, estou falando de igreja local,
com as suas agendas lotadas, com os seus compromissos intermináveis, que por muitas vezes não deixam espaço nenhum para a família. Nós vivemos hoje um tempo em que é bonito a agenda cheia, é bonito o calendário semanal lotado de eventos de manhã, de tarde, de noite. Eu, particularmente, tenho lá as minhas preocupações com uma semana lotada em que o calendário da família é só igreja. Isso demonstra algumas vezes que não há espaço no calendário para o estar em casa com os filhos, com os cônjuges, e naturalmente com o tempo isso será um problema. Terceiro subponto, disciplina e estímulos aos filhos. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Nós já consideramos que alguns instrumentos que provocam a ira dos filhos são superproteção, favoritismo e expectativas irresponsáveis. Mas eu poderia juntar a eles este, que é a ausência de elogio, a ausência de estímulo. Nada absolutamente que o filho faz presta. Só o que presta é que o irmão ou que o filho de outra pessoa faz. Se o filho fizer alguma coisa boa, não é nada mais do que obrigação. Afinal de contas, palavras de um pai que não é acostumado a elogiar. Quem tem problemas sou eu, quem trabalha sou eu pago faculdade, cara, é para isso mesmo, eu pago colégio, cara, é para isso. Não faz mais do que a obrigação. Mas percebam que é necessário que haja estímulo, afago, manifestação de carinho. Uma criança que nunca é complementada ou incentivada por seus pais é destinada para o problema. Então percebam, senhoras e senhores, que nesse segundo ponto nós temos em destaque o cuidado dos pais para com os filhos, que passa pelo ensino da palavra, passa pelo estabelecimento de prioridades na vida familiar. Muito cuidado com a ostentação de agenda cheia da igreja local, sem espaço para o estar em casa, para a vida familiar, para depois nós não estarmos orando, dizendo: Deus, restaura a família, cuida da família, quando nós mesmos com a tentação de estar sempre fazendo alguma coisa, esquecemos. E a disciplina o estimula. A disciplina é necessária. Admoestar, como o próprio conceito da palavra no grego demonstra, é chamar a atenção, corrigir no erro, é necessário, mas o estímulo, o elogio. Se para o erro há admoestação, a disciplina, para o acerto deve ser também elogio, recompensa. Terceiro ponto, bênçãos para pais e filhos. E aqui no primeiro subponto nós vemos a bênção para a posteridade. E é interessante perceber essa bênção expressa por Isaías, por Joel e por Pedro, no sentido de dizer que ela não passou, não é antiga, é atual. Nas palavras de Isaías, a bênção é a seguinte: derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os futuros filhos. Certamente você está lendo outra versão, mas a ideia é esta, de posteridade, de geração. Derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre seus futuros filhos. Olha a bênção de Joel: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E olha a bênção nas palavras de Pedro, trazendo consigo esse aspecto de que as bênçãos estão em ação, são atuais.
e derramarei do meu espírito sobre os filhos e a todos os que estão longe e a todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Deus deixou de chamar? Não. Deus continua chamando? Sim. Ora, se Deus continua chamando e a promessa do Espírito está atrelada a esse ato de Deus, Deus continua a chamar e abençoar ainda hoje com a bênção do derramamento do Espírito. Bênção de Isaías, derramamento do Espírito. Bênção de Joel, derramamento do Espírito. Bênção proferida por Pedro, derramamento atual do Espírito. Nesse sentido, há a promessa de uma vida imersa no Espírito para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. Segundo o subponto, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Infelizmente, nós precisamos considerar que, inclusive nas famílias dos cristãos, esse lugar não tem sido o lugar onde os filhos são abençoados. Infelizmente, e algumas vezes em nome de Deus, a família tem sido o lugar onde os filhos têm sido amaldiçoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Mas eu preciso considerar que a construção desse ambiente não é do dia para a noite, não é depois de um congresso impactante que você vai ter a família como ambiente em que os filhos vão ter experiências com Deus. Não é depois de uma pregação do fim de semana impactante que você vai ter a sua família como um ambiente em que os seus filhos tenham experiências com Deus, viva a promessa. Isso é resultado de uma construção ao longo do tempo que requer disciplina e até que essa disciplina nas ações se torne o hábito. E aí essa construção resulte numa casa, numa família em que as experiências com Deus sejam possíveis, as experiências com Deus sejam prazerosas, as experiências com Deus sejam felizes, porque algumas famílias, pela atitude de alguns pais, pelos discursos de alguns pais, promovem algumas experiências com Deus. Mas, infelizmente, algumas experiências tristes, frustrantes, porque o Deus que esses pais, infelizmente, transmitem no discurso, no comportamento, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus das experiências profundas, prazerosas, poderosas, mas é o Deus de outras experiências tristes, frustrantes e que, ao longo do tempo, passam a ser, logicamente, indesejadas. Terceiro ponto, pais que protegem seus filhos. E nesse terceiro subponto, nós vamos observar o ambiente da proteção. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos. Nós vamos observar as etapas da proteção. Os filhos devem se sentir protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, na infância, na adolescência ou na juventude. Mas aí nós temos o desafio que, por muitas vezes, alguns pais são instrumentos de prejuízos para os seus filhos e, logicamente, não representam a figura de proteção. E essa proteção, que é uma necessidade profunda, vai ser buscada em outras alternativas. Nós temos aqui os aspectos da proteção. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. E emocional e espiritualmente é um desafio ainda mais considerável, porque quando, por exemplo, uma criança, um adolescente, um jovem manifesta sintomas de depressão, a primeira atitude de alguns pais é dizer que é frescura, que não tem razão para isso. Uma criança não tem problema na vida, um adolescente não tem problema, um jovem não tem problema. O que tem problema é ele que acorda às 5 horas da manhã e trabalha de sol a sol, de chuva em chuva. Isso que é problema. Não
Problema, menino, não tem problema, tem de tudo. Então, é história, é frescura. Isso não vai causar um aspecto de proteção. O importante, além da proteção física, é a proteção emocional e espiritual, que requer, sem dúvida nenhuma, a disposição para ouvir, a disposição para dar atenção aos sintomas. Lugar de proteção. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem suas demandas a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas e, por fim, um instrumento de proteção. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que os instruam diante das suas lutas e tribulações. Criança tem suas lutas, adolescentes têm suas lutas, jovem tem suas lutas. Portanto, uma das armas para que nós pelo menos auxiliemos, ou os pais pelo menos auxiliem seus filhos nas suas lutas, deve ser esse discurso de palavras sábias, de ânimo, que instruam diante das suas lutas e tribulações. Deus abençoe você, sua casa, seu casamento, seus filhos, em nome de Jesus.